Cara, a gente falou do Bruno Henrique, né? E é impressionante. O Bruno Henrique, no pior momento da carreira dele, que ele está envolvido aí numa situação delicadíssima, né? Foi aí denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal, por causa daquela possível participação no esquema de resultado. Cara, no momento que o cara tá em baixa, e ele sempre foi conhecido como o rei dos clássicos. Bruno Henrique sempre foi conhecido como o rei dos clássicos, o cara que cresce em jogo grande. E é impressionante, né, Bruno? Parece que o cara tem um imã de jogo decisivo. Vamos lembrar, hein? Libertadores, título de 2019, além de ter sido determinante na conquista inteira, foi dele a jogada do primeiro gol do Gabigol, quando o Flamengo não criava nada. Ele acha o Arrascaeta rola pro Gabigol sem goleiro e o Gabigol faz o gol. Títulos brasileiros, ele sempre foi protagonista. E mais uma vez o Bruno Henrique, ele entrou hoje, Bruno, faz o gol e dá assistência para a virada do Flamengo. O Bruno Henrique é muito grande, né, na história do Flamengo. Ele está entre os maiores ídolos. Aí aí colocar primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, lógico que não, tem o Zico aí, inalcançável. Mas ele está entre os grandes. Quantos querem colocar no grupo dos grandes, aí é a critério de cada um. Mas não tem como não colocar esse cara entre os grandes ídolos da história do clube. Ele participa de um momento muito vencedor da história do Flamengo, que desde 2019 o Flamengo ganha muitos títulos, e decisivo, como você já citou alguns jogos, aí a final com o River Plate. O jogo de hoje é um jogo que vai entrar nessa lista do Bruno Henrique de gols importantes, gols decisivos, participação, assistência. O Bruno Henrique é gigantesco na história do Flamengo, é um cara que será lembrado sempre como um ídolo eterno do clube, independente do que aconteça. Tem essa questão das acusações contra ele. Eu separo bem essas coisas, sinceramente. Eu ligo muito pouco para o que o cara faz fora do campo. Claro, se ele cometeu algum erro que mereça uma punição, aí eu não sei qual seria a punição. É a justiça que tem que ver isso, a justiça esportiva, a justiça comum, se for o caso, é uma outra questão. Eu separo muito bem essa coisa. Se ele cometeu algum erro, ele tem que responder por isso, e está sendo investigado. Dentro de campo, como jogador de futebol, é um dos maiores da história do Flamengo. E um cara que é um ídolo eterno do Flamengo e hoje escreveu mais um capítulo nessa história. O Bruno Henrique foi fundamental para a vitória. O Flamengo estava melhor que o Chelsea desde o início, mas ele deu uma agressividade que faltou no primeiro tempo. O Bruno Henrique tem mais um jogo fantástico, um jogo gigante para colocar nessa história entre ele e o Flamengo. Eu poderia usar vários adjetivos aqui para definir a vitória de hoje. Foi magistral, épica, apoteótica, sensacional, espetacular. Mas eu vou ter meu dia de pilhado e usar a expressão que está usando o torcedor do Flamengo. Uma vitória foda do Flamengo hoje. Explico por quê, pilhado. Eu diria que foi a maior vitória do Flamengo desde a final da Libertadores em 2019, quando derrotou de virada o River Plate na final da competição sul-americana. Alguém vai dizer, você tá doido, você tá maluco, porque lá foi a final da Libertadores e hoje era apenas um jogo de chave para definir classificação para a próxima fase. Tomara, e se Deus quiser, o Flamengo vai passar nesse primeiro Super Mundial. Pilhado, eu digo que foi a maior vitória do Flamengo desde 2019 sobre o River Plate, por conta de tudo que se imaginava, que se esperava, a diferença colossal. Eu mesmo disse que a diferença era do tamanho da distância do Oceano Atlântico entre Europa e América do Sul e vice-versa, mas o Flamengo hoje jogou com a digital, com a cara, com a verve, com o DNA do Clube de Regatas do Flamengo. E aí, meu caro pilhado, a gente pode elogiar um monte desses jogadores, vários jogadores, até mesmo aquele que errou e quase colocou tudo a perder num jogo que o Flamengo não foi só melhor, não. Ele foi muito, mas muito melhor do que o Chelsea. Mas hoje eu delego boa parte desse sucesso ao técnico Felipe Luiz. O Flamengo saiu do vestiário para o primeiro tempo já vitorioso. Por que foi uma escalação vitoriosa? Porque ele entendeu, e eu cobrava no jogo de estreia, que com o Pedro, o Flamengo teria dificuldade de fazer marcação alta, de marcar pressão, de tirar o espaço do sistema defensivo do Chelsea na saída de bola. O Plata
foi um dos melhores, se não o melhor em campo com a camisa do Flamengo, embora o eleito tenha sido o Bruno Henrique. Então, o Flamengo já na escalação acertou, tanto com o Plata lá na frente, quanto com o Wesley, que é um jogador de velocidade, que é um jogador de corredor, que é um jogador de aproximação, é um jogador de facão e de boas investidas pelo lado direito. Outra virtude do técnico Felipe Luiz na escalação de hoje: manteve o Ayrton Lucas, que foi outro desafogo pela lateral esquerda, pela ala esquerda. Você já citou, você já mencionou a importância moral, tática, estratégica que tem o Jorginho na cabeça de área. O Gerson é o Gerson. Infelizmente, como você bem disse, acho que essa dupla não vai durar muito tempo, mas o Flamengo, Pilhado, entendeu a competição, entendeu como tinha que jogar. E foi bom para o Flamengo ver o Fluminense quase vencer o Dortmund. Foi bom para o Flamengo ver na véspera o Botafogo vencendo o PSG. Porque, primeiro, passou a acreditar ainda mais que poderia vencer um gigante europeu. Enxergou como se deve jogar nesse tipo de competição com esse tipo de adversário. Mordendo, pressionando com vitalidade, com intensidade, sem dar espaço ao adversário. Tanto que, quando foi fazer a sua primeira substituição, o iluminado Felipe Luiz tirou aquele que normalmente é o craque, é o diferencial do time, mas tem problemas físicos. Hoje, o Arrascaeta não estava no ritmo, não estava na toada, não estava na batida que o jogo merecia e precisava para que o Flamengo vencesse por 3-1. Olha, Pilhado, fica essa dica aqui, fica esse recado, hein? Foi pouco para o Chelsea perder de 3-1 hoje. Pouco, poderia ter sido muito mais. E como é bom, como é gostoso ver, assistir os anti-Flamengo cabisbaixos, com a voz embargada, olhos quase marejados, olhando para a ponta da chinela, tentando buscar explicações. Por que o poderoso Chelsea tomou essa sova do Flamengo? E fica mais uma dica para o Chelsea, hein? Só o Estevão não vai ser suficiente, não. Precisa de muito mais se quiser ser grande no velho continente, Pilhado. Olha aí, ó. Olha aí, olhos marejados. Foi a expressão que o Vigo usou. E eu, para ser sincero, quando eu falo de anti, eu tenho logo as minhas figuras, né? Eu tenho logo no meu radar Flávio Prado e Vampeta. São as duas figuras que sempre me aparecem. Quando o Flamengo me enche de alegria, eu imagino a tristeza dos dois. E hoje, se o Vampetinha ontem comemorou que ele me ganhou uma postinha no Paris Saint-Germain, hoje, Bruninho, eu atochei nele. Hoje, mas hoje eu dei com força no Vampetinha. Hoje o Vampetinha, sabe aqueles cachorros que quando chega o cachorro brabo ele sai... Sabe? Ele tá assim hoje, Bruno Prado. Hoje ele tá aquele cachorrinho que sai medroso. Nem aqui ele tá hoje, Bruno Prado. Mas ele que me aguarde. Quando ele aparecer, eu vou vir. Sabe aquele pitbull com coleira de espeto? Já viu, Bruno Prado? Aquele pitbull com coleira de espeto. Coloca uma coleira, Pilhado. Coloca a coleira, Pilhado. Coloca a coleira. Quando o Vampeta vier, coloca a coleira, pô. Eu apoio. Eu vou arrumar. Boa. Eu vou arrumar uma coleira. Boa. Eu vou arrumar. E eu vou pedir pra Lilian Weber entrar no ar comigo, me puxando. Precisa de osso, eu mando aí, tá? Precisa de osso, essas coisas, ração eu mando. Como ele é ridículo. Agora, o Bruno Prado, e Flávio também, fazendo uma visão geral, gente. De verdade, o futebol brasileiro, ele tá chocando o mundo. Vocês concordam comigo? Ninguém imaginava que os times brasileiros eles iam ficar tanto tempo sem perder. O Botafogo pegou o Paris Saint-Germain. Fluminense pegou o Borussia. Flamengo pegou o Chelsea. O Palmeiras contra o Porto, o Palmeiras já era favorito. Mas ninguém imaginava que nenhum desses europeus venceria os times brasileiros. Então, realmente, eu sei que eu sou exagerado, mas dá para dizer que os times brasileiros estão chocando o mundo nesse começo de Mundial. O desempenho é muito bom mesmo. Até no Fluminense com o Dortmund e o Palmeiras com o Porto, que não venceram,
jogaram melhor que seus adversários. O desempenho é muito bom, sim. O Botafogo, acho que ele conseguiu a vitória mais surpreendente, foi contra o Paris Saint-Germain, que está num grande momento. E o Flamengo foi o que teve uma superioridade maior em relação ao seu adversário, só falando dos duelos entre os brasileiros e os europeus. O desempenho é acima, sim, do esperado. Acho que desses jogos, acho que o Palmeiras, Porto, Fluminense, Dortmund, Flamengo e Chelsea, dava para imaginar jogos mais competitivos. E o Flamengo foi bem melhor que o Chelsea. Paris Saint-Germain e Botafogo, e o Paris Saint-Germain, para mim, era bem favorito. Ali, eu acho que foi a maior surpresa até agora, essa vitória do Botafogo, e merecida contra o Paris Saint-Germain. Mas o desempenho está muito bom. O Abel falou sobre isso depois, não lembro se foi, acho que foi depois do primeiro jogo, depois das vitórias, do jogo do Fluminense, ele falou, que mostra se tiver um tempo para treinar, e mínimo para treinar, para preparar, para recuperar, dá para ter um desempenho melhor em relação ao que a gente vê no nosso dia a dia. A gente tem times fortes aqui, mas o calendário esmaga todo mundo. Alguns gramados também atrapalham muito o desempenho das equipes, viagens longas. Eu costumo dizer que aqui a gente não tem que jogar o mesmo número de jogos que os europeus jogam lá, a gente tinha que jogar menos, porque aqui as viagens são mais longas, as distâncias são maiores, o clima é mais quente, devia jogar um pouco menos até do que jogam os europeus, e a gente joga uns 10 a 15 jogos mais. Isso, sem dúvida, no nosso dia a dia, esse campeonato é um momento especial, dava para ter um desempenho melhor se esses fatores colaborassem. Acho que esse Mundial mostra isso, que se organizar um pouquinho, te der um pouco mais de tempo de treinar, de recuperar, dá para ter um desempenho melhor. Flávio Prado, eu acho que os times brasileiros estão impressionando muito nesse Mundial de Clubes. Para mim, surpresas totais. Eu não esperava nada dos times brasileiros porque, obviamente, estou baseado no desempenho aqui no Brasil. E o nível do jogo aqui no Brasil é muito fraco, é muito baixo. Por que é que se joga tão pouco aqui e lá se joga tanto? Talvez porque houve um tempo de preparação, talvez porque você consiga focar apenas numa competição, pode ser. Mas realmente o nível do jogo que eu estou vendo lá... O jogo que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, Pilhado, foi o jogo do Fluminense contra o Dortmund. Porque o Fluminense, você olha o Fluminense aqui, é de uma lentidão absurda. O Flamengo ainda tem algum jogo de mais velocidade, não como foi hoje. O Botafogo tem alguns jogos de mais velocidade, mas o Palmeiras jogou dentro do que ele joga mais ou menos, mas o Fluminense para mim foi uma surpresa muito grande. Eu achava que com a velocidade que se joga aqui no Brasil, você ia ter, inclusive disse isso, para mim vai ser um choque de realidade. A maneira como se joga no Brasil é uma maneira quase amadora de jogar, né? E, no entanto, até agora os times têm mostrado um nível muito elevado. Vamos ver se na segunda parte isso continua, como é que a coisa vai ser. Mas realmente surpresas, para mim, bem agradáveis. Eu não esperava nada dos times brasileiros. Não esperava mesmo. Vou falar agora, não, esperava nada. Achava que todos iam tomar sacolada de europeus. E, no entanto, o Botafogo ontem e hoje o Flamengo, que são aqueles que jogaram com times de um nível mais elevado, se comportaram muito bem. O Botafogo teve muita felicidade, marcou bem, mas hoje o Flamengo sobrou com relação ao Chelsea. Agora, diante do que a gente está vendo, tá? Eu sei que eu vou ser motivo de chacota. E aí, né, Bruninho? Vem a teoria da vaquinha do pilhado. Tô cagando e andando. Diante do que a gente está vendo hoje, da intensidade dos times brasileiros nesse Super Mundial e até, às vezes, da falta de intensidade dos europeus, cara, eu começo a não duvidar que a gente tenha brasileiro na semifinal, Bruno. A gente falava muito de quartas, vão chegar no máximo até as quartas, porque pensa comigo, Palmeiras vai ser o líder do grupo dele. Ou seja, vai fugir do Paris Saint-Germain. Vai pegar provavelmente o Botafogo. Depende. Ou seja, provavelmente a gente vai ter um Palmeiras e Botafogo. Depende, se o Botafogo empatar com o Atlético, o Botafogo vai ficar em primeiro. Tá, verdade. Verdade, o Palmeiras pode pegar o PSG mesmo sendo líder. É isso. Mas vamos lá, Palmeiras tem chance de pegar o Botafogo e aí é jogo equilibrado. Flamengo, se passar em primeiro, para mim, Flamengo é favorito contra Benfica e contra Boca Juniors. Hoje. Sim. É favorito. É mais time. Já iriam para as quartas. Fluminense pegaria quem, Bruninho?
O Fluminense ele cruza com um grupo de Inter, River Plate, Monterrey e Urawa. Fluminense, vamos ver se ele fica em primeiro e em segundo, mas esse é o cruzamento. Inter, acho que vai ficar entre Inter, River e Monterrey a disputa. Urawa não vai brigar. Também acho que pode passar, pelo que a gente está vendo. A Inter empatou com o Monterrey. Você acha, Bruno? Eu acho, juro que eu acho, já capaz de ter brasileiro na semifinal. Pode ter, até eu estava falando aqui no momento que caiu aí o seu sinal, que o Flamengo e Botafogo tem uma grande possibilidade dos dois se enfrentarem nas quartas, aí já garantiria um na semifinal. Flamengo, se o Los Angeles não ganhar hoje, o Flamengo já é o primeiro do grupo. O Flamengo só tem alguma mínima chance de perder o primeiro lugar se o Los Angeles ganhar hoje, que aí teria aquela possibilidade de 3 times com 6 pontos. Aí o Flamengo teria que perder para o Los Angeles, o Chelsea ganhar do Esperança e ia ter aquele triplo empate. Então o Flamengo vai ser primeiro, vai ser. Mesmo se não for hoje, vai ser. E aí o Botafogo, se empatar com o Atlético, ele fica em primeiro. E o Paris em segundo. E aí o Botafogo e o Flamengo podem se cruzar nas quartas, que aí o Flamengo pegaria Benfica ou Boca dentro da lógica, e para mim ele é favorito sim para passar por qualquer um dos dois. E o Botafogo, ele pode pegar o segundo no grupo do Palmeiras, pode ser o Inter Miami, pode ser o Al Ahly. Então tem uma boa possibilidade, se o Botafogo conseguir um empate com o Atlético, de ter um Flamengo e Botafogo nas quartas. Acho que o maior desafio para esse confronto acontecer nas quartas é o Botafogo empatar com o Atlético, que é um jogo duro, um jogo difícil. Se o Botafogo conseguir esse empate, tem uma grande chance de um duelo carioca nas quartas, o que garantiria um brasileiro na semi. Rodrigo Viga, eu já começo a acreditar, como o Bruninho trouxe aí, né, nossa enciclopédia, pode ter Botafogo e Flamengo nas quartas, ou seja, já teríamos brasileiro na semifinal. E eu digo, aposto com quem quiser, são jogos duros. Mas se o Flamengo pegar Benfica ou Boca Juniors, eu vou de Flamengo, Rodrigo Viga. Eu também, Pilhado. Agora, tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Tem muito se falado sobre a questão do environment, né, do ambiente. Eu estou dizendo do meio ambiente em si, de temperatura e coisa e tal. Acho que isso não deixa de ser uma certa desculpa. Até a questão do calendário. Há uma vantagem dessa competição, diferentemente lá da Copa Toyota, como era antigamente, no final do ano, porque era um revés para os times sul-americanos, uma vantagem para os clubes europeus, porque eles, nesse tipo de disputa no final de ano, estavam no meio da temporada e os times sul-americanos já estavam, principalmente os brasileiros, que são os que mais chegam, já estavam no final da temporada. Agora a gente está vendo o efeito reverso, né? Os sul-americanos no meio da temporada, intensamente, voando fisicamente. Eu acho que o grande diferencial dos times brasileiros tem sido essa entrega, essa devoção, essa dedicação, esse empenho. Foi bonito ver o Botafogo ontem jogando, sempre dobrando, triplicando, fazendo a dobra ou a tripleta, vamos dizer assim, na marcação em cima do jogador do PSG, que não tinha nem chance de respirar, não tinha nem oxigênio. O ar ficava rarefeito ali naquele metro quadrado. O Fluminense fez a mesma coisa quando botou lá o pulmão, o Nonato no meio de campo, correndo ao lado do Martinez. Se tivesse um centroavante um pouco mais qualificado que o Everaldo, talvez estivesse também agora comemorando mais uma vitória brasileira sobre um time europeu, sobre um alemão. E o Flamengo hoje também entendeu, como eu disse, a competição, viu, Pilhado? É preciso jogar com o coração na ponta da chuteira, garra, vontade, intensidade, diminuindo, marcando com o DNA, com o digital, com a cara do Flamengo. Então, entendo que os clubes sul-americanos, eles estão entendendo que essa é a forma, é o modus operandi, a maneira de vencer. Os europeus estão executando essa tarefa muito bem. Seria muito legal você ver uma quarta de final entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Agora, tem torcedor do Botafogo rezando para todos os santos para pegar o Palmeiras, porque construiu-se desde o ano passado uma rivalidade muito grande contra o time de São Paulo. Agora, acho que desses europeus é preciso ver um pouquinho mais o Bayern de Munique, porque eu estava naquela expectativa, viu, Pilhado, de ver os grandes da Europa brilhando. E os grandes da Europa não brilharam até agora. Mas aqueles, pelo menos alguns times que deixaram a desejar na última temporada, não conquistaram nada ou pouca coisa, esse sim está mostrando um pouco mais serviço. Além do Bayern, a Juventus de Turim. Os demais, enfim, acho que vão ter que remar, mas estou orgulhoso de ser brasileiro, estou orgulhoso de ser do Rio de Janeiro e ver os últimos 3 campeões da Libertadores da América, doa quem doer, eu sei que desce quadrado para muita gente, Flamengo, Fluminense e Botafogo, brilhando
no Super Mundial de Clubes. Agora, se tem capacidade, Pilhado, de chegar numa quarta de final, por que não chegar numa final? É isso, Viga. É isso. Por que não chegar numa final? Imagina um time brasileiro sendo campeão do primeiro Super Mundial de Clubes, que eu acho que é um campeonato que, com o tempo, vai ganhar ainda mais dimensão, mais importância por parte dos europeus.